19, 20 e 21. Porém, eu quero começar a partir do verso 17, que foi o último que nós lemos semana passada. Então, Romanos capítulo 1, verso 17 ao 21, diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqui no verso 18 de Romanos capítulo 1, nós começamos a direção de Deus através de Paulo sobre todos ou a forma que o pecado tem colocado e trazido a ira de Deus sobre nós. E nós vamos ver o problema do pecado até o capítulo 3, e de várias maneiras, de várias formas, nós vamos aprender para que a gente possa se libertar dele, para que a gente possa vencer ele, e para que nós possamos ser testemunha para outros que virão e que também travarão essa luta contra o pecado, que é a única coisa que nos separa de Deus. Nem a morte nos separa de Deus, se com Ele morrermos, ou seja, se vivermos com Ele e com Ele morrermos, nem a morte nos separa, mas o pecado faz separação do homem para com Deus. Como a gente leu semana passada, Deus é santo e não pode ver o mal, não pode ver o pecado em nós. Por isso, Ele nos dá a própria justiça dele, para nos fazer justo ao ponto dele olhar para nós que cremos e ver não o nosso pecado, mas a justiça dele através do Filho dele em nós. Agora, ele começa falando sobre o pecado e a condenação deste, no verso 18, dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Observe: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Ora, nós sabemos que a ira de Deus há de se manifestar num dia vindouro. Nós sabemos que há o dia em que a ira de Deus descerá sobre todos aqueles que viveram e morreram sobre o pecado. Mas tem uma coisa, pessoal, que nós vemos diante dos nossos olhos, que mostra que a ira de Deus já
como está escrito, já é manifesta. Ou seja, vai ter o dia da ira? Vai, mas nós já vivemos sobre a manifestação da ira de Deus. A Bíblia diz, porque do céu se manifesta, não é se manifestará, não, está escrito, porque do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, a ira de Deus já está sendo manifesta. Como, pastor? De 3 maneiras. A primeira, eu queria que você fosse lá um pouquinho para frente, Romanos capítulo 5, para que você possa entender como a ira de Deus já está sendo manifesta nos dias atuais. Romanos 5, eu vou ler a partir do verso 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Por um só homem veio a ofensa e o juízo, ou seja, por causa de um só homem veio a condenação chamada morte. Então nós hoje morremos, o homem hoje morre, o ser humano hoje ele vem a falecer, e todos assim passarão, a não ser que você esteja aqui para ver a glória de Deus vindo sobre as nuvens. Todos morreremos, porque a ira de Deus já está sendo manifesta. Desde o dia que Adão desobedeceu, pecou, ali já começou a manifestação da ira de Deus, porque Adão e Eva não eram ou não foram feitos para morrer, mas através do pecado, da desobediência, a ira de Deus começou a ser manifesta, e a partir de então e até hoje essa ira é manifesta cada vez que alguém vem a óbito. E tem pessoas que parece que nunca vai morrer, né, pessoal? É ou não é? Vocês viram o documentário do Silvio Santos esses dias, após o falecimento dele nesse último sábado? Parecia que o homem ia viver mais. Eu estava vendo, só o programa dele ficou mais de 60 anos no ar, ele fazendo o programa dele. Quando completou 30 anos, ou foi 28, se eu não me engano, ele entrou para o livro dos recordes, como é que se diz? O programa mais longo de toda a história. As pessoas fazem um programa de sucesso, dura 5, 10 anos, acaba. Faz um sucesso, aguenta aí 15 anos, acaba. Ele entrou para o recorde quando fez 30 anos, ou foi 28, se eu não me engano. Só que o show dele, o programa dele já está 60 anos que ele fez. Então parece que nunca vai morrer, mas chega uma hora que você acorda e vem a notícia: morreu. Vocês estão entendendo? Isso já é a manifestação da ira de quem? Contra ele? Contra toda a raça humana. A ira de Deus é manifesta todos os dias, quando não era para morrermos, mas por causa do pecado
todos já estamos sobre a manifestação da ira. Isso seja crente, incrédulo, todos já estamos sobre isso. Compreende ou não? Mas não é só isso não. Vai um pouquinho mais para frente, Romanos capítulo 8. Romanos 8. A ira de Deus não é só manifesta nos dias atuais através da morte, não, mas também através da futilidade da vida. Romanos 8, verso 18, diz assim: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, pessoal? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então preste atenção, nós já estamos vivendo a ira manifesta do próprio Deus na morte, mas também na futilidade da vida. Como diria o homem mais sábio, Salomão, vaidade, tudo é vaidade, futilidade da vida. E eu penso, como entender isso? Olha que coisa, a futilidade da vida. As pessoas trabalham, se matam, passam por cima de um de outro para criar impérios, riquezas, para ter os melhores carros, ter as melhores casas que talvez nem vão usar, nem vão saber onde estão, porque sai comprando, né, uma atrás da outra, carro, e vai, e diz assim: não, porque eu vou em breve me aposentar, vou curtir, vou aproveitar a vida. E aí 50, 60 anos lutando para construir um império. Aí no dia seguinte que ele para de trabalhar, cai duro. 60 anos trabalhando, e disse: agora eu vou me aposentar, vou viajar, e eu vou ver, e eu vou ficar com a minha família, com os meus netos, e vou lá para a chácara, vou lá para o sítio, agora vai ser uma maravilha. Dá um piripaque. A futilidade da vida. Você vê, nós, acho que 2019, não vou lembrar agora, aquela cantora que estava no auge, a Marília Mendonça, literalmente passando de lugar em lugar, enchendo o bolso de dinheiro. Aonde passava, era como se fosse uma mesa assim, que ela passava assim a sacola e enchia de dinheiro, e para outro show, e para o outro show. E certamente ela pensava: vou trabalhar, porque daqui a pouco eu vou parar, vou desfrutar de tudo isso, mas enquanto eu sou nova, deixa eu colocar mais um pouco de dinheiro na minha bolsa, deixa eu pegar mais um pouco, está na mesa, e o dinheiro está na mesa, deixa eu buscar. É ou não é? E posso ser honesto? Quantos de nós não fariam isso? Quantos de nós, tendo a oportunidade, olha, mais um show, mais dinheiro, mais um show, mais dinheiro, e uma menina nova, então vou fazer tudo que puder para encher o bolso, porque lá na frente eu vou ter um futuro para o meu filho, lá na frente eu vou ter uma vida regalada, mas agora eu tenho que passar de mês em mês e recolher tudo que eu for possível recolher. Eu vi uma reportagem que no ano que ela morreu, só de rede social, juntando todas as redes sociais, que as pessoas ouvem a música dela, as redes sociais pagou para ela mais de 8 milhões, só de rede social. Aí num belo dia ela diz: vou lá buscar mais um pouco e praticar o meu trabalho, o que eu amo fazer. E num belo dia de sol, num avião, um piloto experiente, como a vida acontece. Você nunca tropeçou numa pedrinha que estava no chão, pessoal? Nunca tropeçou?
Nunca pisou numa sujeira no chão? Não acontece? Acontece ou não acontece? Acontece. O camarada experiente costumava voar com aquele avião, não observa, não vê, e talvez não teria como ver um fiapo lá, um fio no meio do caminho, e a aeronave dá um toquezinho e vai para o chão. Acabou. Futilidade da vida. Isso é a manifestação da ira de Deus. E olha que forte. Aí ainda, nesse versículo ainda aí, versículo 20 de Romanos 8, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, vírgula, mas por causa do que há. Aí você tem três que você pode colocar como responsável. Primeiro, já aponta o dedo para Adão. Amém, pessoal? Não, é culpa de Adão. E o problema é que Adão já mirou logo em quem? Porque ninguém quer levar culpa de nada. Nós somos bons de ver o pecado mas não somos bons o suficiente para ver os nossos. Então você pode dizer, o culpado dessa futilidade e vaidade da vida é Adão. Ou é o diabo que tentou Eva e que Eva pegou Adão. Ou você pode reconhecer que nada mais é do que a manifestação da ira. Então quem sujeitou o homem à vaidade? Quem sujeitou? Quem? Quem tem o controle de tudo? Quem tudo faz? Quem tudo pode? O próprio Deus nos sujeitou à vaidade. É por isso que Salomão, ele fala em Eclesiastes constantemente: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele diz: eu observei o homem trabalhando penosamente para conquistar tudo o que queria, e no final da vida morre sem nada ter. Ele diz: é vaidade. Ele diz: é correr atrás do vento, porque a raça humana foi colocada sobre isso. O próprio Deus sujeitou por causa do pecado lá atrás. Mas Deus não poderia dizer: então só Adão vai pagar? Poderia, mas o próprio Deus, sabendo que como Adão nós também seríamos pecadores e seguiríamos o exemplo, então sujeitou a todos, mesmo porque está escrito: não há um justo sequer. Vocês compreendem ou não? Então vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Eu já contei essa historinha uma vez e vou resumir para vocês. O que é o rico e o que é o pobre? O rico é uma pessoa estressada que trabalha muito, se mata muito, às vezes passa por cima de um de outro para ter um império, e no final da vida, com todo o seu ganho, ir para a beira do mar, pescar um pouco e dizer: estou aproveitando meus últimos dias. E o pobre? O pobre já está na beira do mar, pescando. Vocês estão entendendo? Futilidade, vaidade. Presta atenção, porque isso é forte. Isso é para libertar sua alma, principalmente das coisas desse mundo, porque muitos estão correndo atrás do vento. E uma coisa que é forte, você vê que quando a pessoa, é só quando a pessoa tem que talvez ela vai conseguir entender isso. Você vê o Silvio Santos, ele falou assim: eu não tenho nada, porque eu não vou levar nada. Ele disse: Deus permitiu que eu pudesse administrar essas coisas, mas nada é meu, tudo vai ficar. Vocês estão entendendo ou não? Tem gente que ela consegue sair daqui
e vir para cá e conseguir enxergar a vida num todo. Você vê todos os dias famosos morrendo e deixando milhões para os seus filhos se matarem um com o outro, brigarem um com o outro. É ou não é? Gugu morreu, confusão entre os irmãos, um dos filhos e a mulher, todo mundo querendo uma parte. O Jô Soares morreu, todo mundo querendo uma parte, uma briga. O outro ator morreu, todo mundo querendo uma parte. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela já está avançada em dias, passou 60, passou 70, está beirando 80, já está vivendo o milagre. Amém, pessoal? Hoje o meu milagre vai chegar. Já está vivendo o milagre. E ela diz: não, mas é meu dinheiro. Mas você não vai deixar o dinheiro para sua família? Ah, quando eu morrer, eles que se virem. Enquanto eu estiver aqui, eu quero, é meu. Silvio Santos, em 2020, repartiu a herança. Falou: olha, para uma filha X, a outra X, cada um fica com a sua parte, o restante é da mulher. Depois que a mulher morrer, aí ela, mas já está resolvido. Porque tem pessoas que têm dificuldade de entender que nada é nosso. Você vê as pessoas brigando pelo carro, brigando pela casa, brigando pela roupa, brigando pelo sapato, brigando. E Paulo diz: nós fomos ser fortes. Vamos para lá. Olha o que ele diz: porque a criação ficou sujeita ao que, pessoal? A vaidade. Tudo isso é o que? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então o pastor está dizendo que o próprio Deus sujeitou o ser humano à vaidade? Exatamente. E ele só vai se desprender dessa vaidade quando com Deus tiver um encontro. Porque enquanto não tiver um encontro com Deus, ela vai viver segundo essa vaidade. Ela vai viver propenso a essa vaidade de coisas. Presta atenção. Trocando às vezes o que é precioso pelo que é vil. Trocando as coisas santas pelas profanas. Trocando momentos na casa e na presença de Deus com coisas fúteis desse mundo. Enquanto você não tiver uma experiência com Deus, você vai viver como qualquer incrédulo, à base da sua própria vaidade. Foi claro, meu pessoal? E tem mais. A ira de Deus tem se manifestado de qual maneira mais? Não apenas a morte, não apenas as futilidades. Romanos capítulo 1. Volta lá, no verso 24. Diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então Deus também tem manifestado a sua ira na degradação humana. Ou seja, você quer viver dessa maneira, homem com homem, mulher com mulher? Deus fala: vai, se sujeita, vai, se destrói. Você quer viver desse jeito? Vai. E isso é a ira de Deus, deixando o homem fazer o que lhe agrada. Porque da primeira vez que Deus viu toda essa sujeira, o que ele fez? Ele simplesmente varreu da face da terra com água, com dilúvio. Só que agora Deus fala: não, vocês querem continuar? Então agora pode ir, pode continuar nessa degradação, nessa sujeira. Então quando você vê coisas que até os seus olhos duvidam que você está vendo aquilo, a ira de Deus se manifesta.
É a ira de Deus deixando o homem a sua própria rebeldia. Compreende ou não? Então, pessoal, nós sabemos que há o dia da ira, o dia final, mas nós todos já vivemos sobre a manifestação da ira de Deus. E digo mais, o próprio Deus permite isso para que nós venhamos despertar para a graça proposta no Evangelho. Ou seja, Deus tem manifestado a ira, mas ao mesmo tempo mostrado a graça, ao mesmo tempo mostrado o caminho da redenção, mostrando que não há justiça no homem e o pecado que ele comete, e ao mesmo tempo mostrando que a graça pode salvá-lo. Mas, porque muitos ainda assim não virão a salvação, volta lá no verso 18 de Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, ou seja, a ira desce sobre toda a sujeira, o pecado do homem e injustiça dos homens, vírgula, porque detém a verdade em injustiça. Então imagina que a verdade é uma coisa, e o homem pega a verdade e esconde ela, detém a verdade e decide viver sobre a mentira. Compreende ou não? A verdade, qual é a verdade? É o Evangelho. E o Evangelho tem todas as verdades. Verdades do tipo: deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Essa é a verdade. E o que os homens, a impiedade, o pecado no ser humano faz? Não, toda forma de amor é amor. Então homem com homem que se ama é lindo de se ver, mulher com mulher que se ama é lindo de se ver. Ou seja, pega a verdade, joga no lixo e quer viver sobre a mentira. Presta atenção. A impiedade é a injustiça dos homens, vírgula, que detêm a verdade. Eles detêm. A verdade está vindo ao encontro deles, eles detêm a verdade. Ele diz: não quero a verdade, não quero a verdade, porque do jeito que eu vivo, eu gosto, do jeito que eu vivo, eu me satisfaço, eu aprovo. Então é aqui que a palavra garante que a ira de Deus, ela é manifesta e será manifesta, porque as pessoas conheceram a verdade, e elas pegaram a verdade e colocaram de lado, e disseram: eu vou fazer o que me agrada. Compreende ou não? Vocês compreendem ou não? A verdade é que há um só Deus, mas as pessoas jogam isso de lado e dizem: não, todos os caminhos levam a Deus. Se você crê, se a sua religião crê e faz o bem, isso é o que importa. Mas assim, não, isso importa na sua cabeça, que deteve a verdade. A verdade está vindo ao seu encontro e você tenta deter ela para ficar com a sua mentira. É isso que os homens fizeram, é isso que os homens fazem. Ah, mas eu creio em Maria, eu creio em João, mas eu creio no padre, e no fulano, e no beltrano, e no ciclano. E a verdade é que só quem salva é um. Você já observou como é forte quando Jesus diz: eu sou o caminho? Está perdido? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A sua vida é uma mentira. Mentiram para você: eu sou a verdade.
Mas ele vai além. Ele vai além. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, e eu sou o quê? A vida. Você está morto nos seus delitos e pecados, nesse mundo de sujeira. Ele diz: eu sou a vida. E aí você tem que parar e pensar: que coisa forte alguém dizer que é o caminho, é a verdade, é a vida. Sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Foi isso que escandalizou muitos judeus, hipócritas, fariseus, porque eles não aceitavam. Como um homem vem e diz que é o caminho? Como que um homem vem e diz que ele é a verdade? Não é que ele tem a verdade, ele é a verdade. E mais, Abraão morreu, que era o pai da fé. Esse diz que é a vida ele é a vida. Então, ou ele está falando nada com nada, ou ele está falando tudo com tudo. E a gente tem que decidir qual que a gente crê. Porque aí você diz: pastor, é claro que eu creio que ele está falando a verdade. Não parece. Porque se você cresce que ele está falando a verdade, você viveria uma vida honesta, correta, santa, pura, em busca cada vez mais de Deus. Mas parece que isso não é verdade para você, porque às vezes você vive do jeito que quer, da forma que quer, mesmo sabendo que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, e você simplesmente detém ela. Então o ser humano, ele é condenado à ira, porque infelizmente a verdade veio, ele se esquivou da verdade e falou: eu vou ficar com a mentira, com o que eu acredito. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? É mais ou menos assim, mais ou menos. Imagine a moça casada, 20 anos com o rapaz, e aí vem alguém e diz assim: olha, o seu marido trai você. E ela tem até a suspeita que isso acontece, mas ela olha para aquela moça que se diz amiga ou irmã e diz assim: você é maluca, você não quer minha alegria, você não quer minha felicidade, você tem inveja de mim e não acredita nela. Ou seja, ela pega a verdade e joga no lixo e continua vivendo a mentira, porque prefere viver desse jeito. Ou você não conhece pessoas assim, que fecham os olhos para a verdade para viver a mentira? A mãe diz: minha filha, ele não gosta de você, ele não é bom para você. E ela diz: ah, mãe, cuida da sua vida, ele é bom para mim sim. E continua. Por quê? Porque prefere a mentira. O ser humano gosta disso. Então, como ele detém a verdade para ficar com a mentira, o próprio Deus diz: a ira está chegando para vocês que pegaram a verdade e esconderam ela. Agora, nós também temos que lembrar que sobre nós pesa a obrigação santa de pregar o Evangelho. Tem muitos que estão detendo a verdade, não só ficando com a mentira. Não, tem muitos que são cristãos e que detêm a verdade no abrir da boca, ou melhor, no deixar a boca fechada. Não fala de salvação, não prega absolutamente ninguém. Ele está com a verdade sobre ele, que é o Evangelho, e está escondido nele, porque ele não tem coragem de passar o Evangelho para mais ninguém. É o tipo de Jonas. Sabe o tipo de Jonas? Fique de pé. O tipo de Jonas. Jesus vem e prega o Evangelho. João Batista vem e prega o Evangelho. Paulo vem e prega o Evangelho. Aí Deus vem e fala: Jonas, vai e prega a Nínive a verdade.
detém a verdade. Ele pega a verdade e esconde a verdade. E ele diz assim: eu vou para bem longe. E você vê que toda pessoa que detém a verdade só vai descer no buraco. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, desceu ao porão do navio, e desceu as águas até as profundezas, e foi parar dentro de um peixe. Quando você detém a verdade, o que sobra é mentiras, é enganos, é o engodo, que vai se acumular e vai criar a ira de Deus sobre ti. Se ele simplesmente levasse a verdade, que maravilha! Deus traria a graça sobre a ira que estava proposta a Nínive. Mas ele não. Ele simplesmente olha para aquele povo e fala: esse povo aí não quer nada com nada. Esse povo aí é tudo perdido mesmo, é tudo perturbado mesmo, incrédulo mesmo. Eu vou perder meu tempo pregando, eu sei que ele não vai acreditar, eu sei que eles não vão se converter, para que eu vou perder meu tempo? Aí guardou a verdade, deteve a verdade, foi descendo até as profundezas. Você quer descer, pessoal? Boa noite. Vocês querem descer? O pastor quer subir para a glória. Não detém a verdade. Não detém. Ah, mas eu não sei falar. Não é questão de saber. Você tem a verdade, você tem que falar. Ah, mas eu não sei me expressar. Mas quem foi que fez a boca? Não foi Deus? Ele vai usar do jeito que ele quiser. Para de deter a verdade. Porque o ser humano aí fora já está detendo a verdade para ficar com a injustiça. Que nós não sejamos assim, meus irmãos. Foi claro, pessoal? Propague, pregue de dia e de noite. Pregue para quem quer ouvir, pregue para quem não quer ouvir. E nisto eu reconheço o trabalho de muitos que estão aí fora pregando nas praças. E você pode observar, tem gente que quer calar eles, sim ou não? Tem uns que passa reclamando, gritando, não é para querer atrapalhar, mas está lá o pregador pregando, e sempre para uma meia dúzia, uma dúzia, duas dúzias, sempre vai ter alguém que vai parar para ouvir a mensagem. Como vai sempre ter alguém para tentar impedir a mensagem? Porque o pecado no ser humano é isso, é querer deter a verdade para ficar com injustiça. Tome assento. Romanos capítulo 1, verso 19, diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Ou seja, é como se Deus dissesse: olha, o ser humano está vendo tudo que está acontecendo. Por exemplo, nós acabamos de sair há uns 2 anos atrás da pandemia, que levou muitas pessoas à morte, e tudo isso é permissão de Deus. E Deus permite que tudo isso aconteça, para que as pessoas amanhã não tenham desculpas para dar. Eu não sabia, eu não entendia, que eu estava vendo a manifestação do Senhor. Sim, vocês estão vendo ainda do Senhor. Você já deve ter visto, ouvido alguém falar: poxa, como é que Deus deixa isso acontecer com fulano? Vocês nunca ouviram isso? Poxa, cadê Deus? Onde estava Deus que isso aconteceu? Deus permite, para que todos vejam que estão no caminho da perdição, da destruição.
para que amanhã, é uma palavrinha forte e diferente, para que eles fiquem inexcusáveis. Amanhã, olha que pastor, aquele que preferiu ser, por exemplo, homossexual, ou qualquer coisa do gênero, amanhã não vai ter desculpa, não, vão se tornar indesculpáveis. Aquele que rouba, amanhã não vai ter desculpa, não. Aquele que trai a mulher e trai de novo e vive nessa vida, não vai ter desculpa amanhã. O próprio Deus, Ele avisa, para que fiquem inexcusáveis. Verso 21 para finalizar hoje. Porquanto tendo conhecido a Deus, olha aqui o ponto principal. Porquanto tendo conhecido a Deus, vírgula, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, em seus discursos foram uma loucura, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, ninguém amanhã vai poder dizer assim: eu não sabia que eu deveria dar glória a Deus. Eu lembro da reportagem que vem muito ao caso, deixa aberto aí em Daniel 4, para a gente finalizar, de um cantor lá dos Estados Unidos, numa premiação, onde a repórter perguntou assim: todo esse sucesso você deve a quem, e a quem você dedica todo esse sucesso? Não tem sempre essas perguntas? E sempre as pessoas falam a mesma coisa: primeiramente a Deus, depois a minha família, alguns dizem a minha mulher, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó. Sempre tem uma pessoa para ela, né, colocar como responsável. E esse cantor famoso dos Estados Unidos perguntava: a quem você dedica? Ele falou assim: primeiramente a mim, segundo a mim, e terceiro a mim mesmo. Não está bom não, pessoal? Pois tendo conhecido a Deus, não deram glória a Ele. Uma criatura dessa, se Deus cortar o ar que respira, vai para onde? Vai para onde? Vai cantar o quê? Não? Vai cantar o quê? O ser humano, ele, infelizmente, ele é desse jeito. É por isso que não há nada de bom no homem. Se há algo bom, não é de nós, vem da graça de quem? Porque o que há em nós é isso. É isso. 1910, se eu não me engano, criaram e fizeram o melhor navio já visto, o mais rápido, o mais veloz, o mais luxuoso. E antes de embarcar, colocaram nas manchetes do jornal: o avião, ou melhor, o navio que nem Deus afunda, chamado Titanic. Na primeira viagem, não foi na segunda, não foi na terceira, na primeira viagem essa que não foi completa. Ah, pastor, Deus colocou o iceberg lá? Não, ele já estava lá. Só que a ignorância do ser humano e o seu pecado em si o leva para a destruição. O próprio ser humano se leva, porque, repita comigo, vaidade, tudo é vaidade. Na primeira viagem, chega na conclusão: olha,
está marcado para chegar amanhã, tal hora. Vamos acelerar, vamos mostrar que o nosso navio é extraordinário e vamos chegar logo cedo e pegar todo mundo de surpresa. Chegou cedo, logo ao amanhecer do dia, a notícia: o avião estava no fundo do oceano. Vaidade. Vamos mostrar que o nosso é melhor, vai estampar todas as manchetes como extraordinário. Aí você pensa assim: é coincidência? Não. Daniel capítulo 4, versículo 28, diz assim as Sagradas Escrituras: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Fique de pé, por favor, com a Bíblia na mão. Versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou-se de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Não existe coincidência, existe Deus e o cumprimento da sua glória. O rei se levantou e foi ao palácio, ao alto do palácio, e disse: olha o que eu criei, olha o que eu fiz, olha o que eu realizei. Aí quando ele ia falar mais alguma coisa, Deus veio: ei, seu reino foi passado, sua morada vai ser agora com os animais. Você vai ficar lá 7 tempos comendo capim. Já ouviu falar do rei que ficou louco? Que comeu com os animais? Morou com os bichos? É esse aqui. Porque no alto da sua grandeza não deu glória a quem? Nós vamos chegar lá em Romanos 16. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada é nosso para nós e por nós. Fui claro? O que eu entendo? O melhor dos mundos, glória para Deus. A satisfação de estar em Deus fica com a gente. A gente fica com a satisfação de ver a graça e a misericórdia dele trabalhar na gente. E a glória fica com quem? Você está respirando? Sim. Fique satisfeito. Está andando? Sim. Fique satisfeito. Está enxergando? Pastor. Mas dá para ver que eu estou de azul pelo menos? Dá. Fique satisfeito. E a glória? E aqui a gente finaliza esse verso 24 de Romanos capítulo 1. Por isso também, o 21 quer dizer, porquanto tendo conhecido, ou seja, não é algo desconhecido, conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Você já ouviu falar de um homem chamado John Lennon, que ousou dizer assim: quem é Jesus? Eu sou mais famoso do que ele. Eu tenho gente de todos os mundos que me conhece, fã de todos os lados. Quem foi que matou ele mesmo? Um
a ira de Deus é manifesta e continuará sendo. Dê glória a Deus. Pastor, estou numa luta. Dê glória a Deus. Esteja satisfeito na misericórdia dele. Quando o sol se abre, dê glória a Deus. Quando você vê a chuva cair, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Quando você tiver algo na mesa para comer, dê glória a quem? Você já viu gente que não tem o que comer? Amém, pessoal? E quando for até no banheiro, dê glória a quem? Você já ficou alguma vez sem poder fazer suas necessidades? Ei, pessoal, tem uns que parece que vai explodir. Pastor, está tudo correndo bem. Dê glória a Deus. Pastor, hoje eu estou com um carrinho, mais ou menos. Dê glória a Deus, continue trabalhando. Amanhã vai ter o melhor. Mas no que tem, dê glória. Dê glória a Deus. Pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Vocês estão entendendo ou não, pessoal? Pelo seu trabalho. Você trabalha? Você faz alguma coisa da vida? Dê glória a Deus. Mas infelizmente as pessoas não dão glória a Deus. Elas ficam só na reclamação, insatisfação, e quando fazem alguma coisa, só faltam bater no peito. Eu que fiz, eu que inventei, fui eu. Deus me livre dessa palavra, eu. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, eleve seu pensamento ao nosso Senhor Jesus.